Já imaginou abrir o guarda-roupa e saber exatamente o que vestir? Sem dúvidas, sem frustrações, sem tempo para perder? Escolher looks com rapidez para o trabalho ou para um evento especial, porque você tem clareza do que funciona para você? E o melhor, nunca mais se sentir insegura quando aquela vendedora diz assim: vestiu super bem, mas no fundo você sabe que aquela peça vai ficar encalhada no seu guarda-roupa. A grande transformação do método Código Visual do Temperamento é que primeiro você se conhece e depois escolhe o que vestir. Ao entender como cada temperamento influencia a forma como você escolhe as suas roupas, seja uma mulher sanguínea, colérica, fleumática ou melancólica, você poderá potencializar aquela que mais conecta o seu desejo de imagem, sem depender de tendências, regras engessadas ou fórmulas mágicas que não funcionam a longo prazo. E nesta aula de introdução você vai aprender a fazer uma breve análise do seu rosto e identificar alguns traços do seu temperamento. Então, fica comigo até o final. E o que eu quero te dizer é que, na verdade, o seu estilo, ele muda ao longo dos anos, assim como a sua vida. Você passou por tantas transformações: maternidade, menopausa, mudança de carreira, casamento e até mesmo uma separação. E no meio de tudo isso, quantas vezes você deixou o seu estilo de lado? Quando isso acontece, chega um momento em que olhar para o seu guarda-roupa gera sim uma frustração, roupas desatualizadas, peças que não servem mais, uma sensação de desconexão com quem você se tornou. Então vem a dúvida: será que eu preciso de um guarda-roupa novo? Mas no fundo você sabe que, sem um método claro, pode cometer os mesmos erros. Afinal, quantas vezes você comprou por impulso e se arrependeu? E quantas vezes você deixou de comprar e mantém aquela blusa super antiga por medo de inovar e expressar quem você é? O que poucas pessoas falam é que, quando você muda internamente, o seu estilo pede por essa atualização. Se você se olha no espelho e não se reconhece mais, é porque a sua imagem não está acompanhando a sua evolução. Isso gera, sim, uma insegurança, afeta a sua autoestima, a sua confiança e até a sua presença no ambiente profissional e pessoal. Por isso, o Código Visual do Temperamento, eu trago um olhar profundo sobre o ser antes do vestir, de uma forma muito leve. Com o meu método, você aprende a fazer as escolhas inteligentes, combinar estilos, cores e acessórios de uma forma estratégica e se vestir de uma maneira alinhada ao que você realmente é. Dessa forma, você não apenas se arruma mais rápido, mas também sente-se mais confiante, segura e, o melhor de tudo, livre para escolher. Entender sobre os códigos visuais do seu temperamento lhe trará segurança na sua autoimagem. E o resultado? Você compra, certo? Evita desperdícios, se livra do que não faz mais sentido e constrói um guarda-roupa que trabalha a seu favor. O Código Visual do Temperamento é um despertar. Ele não é terapia, mas eu te garanto que é profundamente terapêutico. E para quem é o método? O método é feito 100% para mulheres que querem ser autênticas, ter leveza no seu visual, com personalidade, clareza do seu próprio estilo e respeitando a sua essência, o seu corpo, tudo isso misturado junto com uma boa dose de energia. Esse método também é para quem se arrepende na hora de comprar. Sabe quando você faz aquela compra de uma roupa nova e antes mesmo de chegar em casa, sente aquela dorzinha no coração e principalmente no bolso? Também é para mulheres que estão entrando na menopausa e querem se vestir com equilíbrio. Nem tão novinha, mas também nem tão senhorinha. Esse método também é para você que virou mãe e sabemos o quão dedicada você é e acabou se deixando de lado e agora não sabe mais o que vestir, perdeu o próprio brilho. E pior, sente que precisa dar aquele up na relação entre marido e mulher e sabe que a aparência ajudará muito na sua autoestima e confiança que perdeu de si mesma. Mas esse método também é para você, mulher, que se divorciou e deseja resgatar a sua essência e estilo novamente. E quem sabe encontrar um novo amor.
E olha só como essas mulheres se transformaram através do meu método. Clara me ajudou a entender melhor o meu estilo e principalmente me ajudou a ver aquilo que fazia sentido para mim na hora de me vestir. Vai no shopping e acaba comprando novamente roupas que não fazem sentido. E ali tem toda a questão da comunicação da roupa. E isso a Clara ajuda também muito e tem me ajudado constantemente. Clara, adoro o teu trabalho, sou tua fã. Iniciei o método com ela, que ela me falou essa frase, ela disse assim, que a nossa imagem fala por nós antes de nós abrirmos a nossa boca. A hora que eu experimentava, parecia que tava legal. Aí depois eu ia colocar em casa, já com as outras roupas que eu tinha em casa já não combinava e cansei de dar roupa com etiqueta, assim. E aí, depois do método da Clara que eu apliquei, hoje eu vou comprar uma roupa, agora eu já sei qual é o meu estilo. Eu já sei qual é o tipo de roupa que eu uso pra transmitir a mensagem que eu quero. Como eu trabalho home office, o método me ajudou muito a estabelecer uma rotina de autocuidado referente à minha imagem, porque não é só a roupa, a postura que toda é transmitida através dessa imagem, né? Então a minha rotina, após o método da Clara, ficou bem mais consistente, assim, e mais clara para mim. E antes de fazer o método, eu não me sentia confiante de escolher a roupa. Eu gostava de comprar muitas roupas, então eu tinha muitas peças de roupas e às vezes elas não combinavam entre si. Eu gostava da roupa na loja, mas eu chegava em casa e depois não conseguia usar. O método da Clara, eu consegui agora comprar as minhas roupas e fazer com que elas combinem entre si. Hoje eu não tenho mais dificuldade de me vestir. Eu mudei o meu perfil, o meu jeito de me vestir e não tenho mais nenhum desperdício. Todas as roupas que eu compro agora eu utilizo e sei combiná-las entre si. Não tenho nenhuma dificuldade agora de me vestir. Consigo me vestir rapidamente e já ter, assim, a noção daquilo que eu quero transmitir. Antes do método da Clara, eu era uma pessoa muito indecisa na hora de fazer compras. Comprava errado, porque eu acabava olhando só uma peça por vez. E com a Clara, a gente consegue ver o todo e fazer compras assertivas. Outra coisa que eu melhorei foi em relação por eu ser um pouquinho mais cheinha, plus size, eu acreditava que nem todas as roupas ficariam bem no meu corpo. Porém, eu aprendi a conhecer o meu biotipo e combinar as roupas que favoreçam esse corpinho lindo aqui. Além disso tudo, eu ainda elevei a minha autoestima, me senti mais confiante e empoderada, principalmente para estar falando em público, para estar presente no meu trabalho e também entre os meus amigos, né? Nesse lado que a gente precisa estar se sentindo bem confortável. Como nasceu o método? Antes de ser consultora, passei mais de 20 anos trabalhando na indústria como compradora. Um ambiente predominantemente masculino. Iniciei a minha carreira aos 18 anos, cheia de sonhos. E um deles era trabalhar com a moda. Mas lá em 1992, esse sonho parecia fora da minha realidade. Cheguei a fazer até um curso de estilista e trabalhei numa loja que vendia tecidos fazendo desenhos de looks para as clientes, mas como voluntária. Obviamente que eu não fiquei por lá por muito tempo. Precisava arrumar um trabalho que me remunerasse. Filha de merendeira escolar e um mecânico de manutenção, os meus pais sempre pensaram o melhor para mim. E o conselho foi o seguinte: filha, arrume um trabalho seguro e que te dê estabilidade. E foi o que eu segui à risca. E foi assim que passei 10 anos no meu primeiro emprego. E sem perceber, fui perdendo meu estilo e a minha essência. O ambiente corporativo me moldou. Terninho, salto alto, dor nos pés, roupas sóbrias, tênis, só na academia. Eu não via alternativa e a minha criatividade foi apagada. E assim eu segui o ritmo da minha vida por mais longos 10 anos, trabalhando em algo que eu até gostava, mas não amava plenamente. E foi que aos 42 anos eu tomei uma decisão mais importante da minha vida: mudar de carreira. Sim, foi muito difícil, desafiador, mas hoje eu vejo que foi a melhor escolha da minha vida. Eu não mudei apenas de carreira, eu mudei de dentro para fora. E hoje eu me sinto muito mais clara do que daquela época. Eu me sinto vivendo a minha verdadeira essência. Essa sou eu, de verdade.
E esse vídeo não é para fazer você mudar de carreira, a não ser que você queira, é claro, mas é um convite para você se reencontrar através do seu vestir. E se você se identifica com isso, saiba que o mundo do vestir evoluiu e te libertou também. Hoje, conforto e estilo podem caminhar juntos, mas para isso você precisa entender o que realmente combina com você, sua essência e o seu momento de vida. O problema é que muitas mulheres ainda estão presas a padrões ultrapassados de estilo, sem saber que a roupa pode ser uma ferramenta poderosa de transformação, assim como me transformou. Eu uni uma paixão de criança com a transformação do vestir das mulheres. E o método nasceu por eu sentir essa necessidade de me reconectar novamente com a Clara de verdade. A Clara que nasceu para fazer o que eu faço hoje, trabalhar com mulheres e ajudá-las a transformar através do código visual do temperamento. Então foi a virada de chave. Tive uma ideia: documentar a minha jornada postando os meus looks diários por 40 dias lá no meu site. Mas não eram apenas fotos. Eu escrevia sobre como me sentia a cada dia, me conectando com as minhas emoções e o que eu vestia. No começo parecia apenas um desafio pessoal, mas algo incrível aconteceu. Já nas primeiras semanas, percebi mudanças profundas, não somente na minha aparência, mas na minha forma de me enxergar. Passei a enxergar o meu guarda-roupa de uma forma muito diferente. Peças que antes eu ignorava ganharam vida nova. Me senti mais criativa e mais livre para me expressar. Percebi que não precisava seguir padrões rígidos e nem querer agradar a todo mundo. Descobri que muitas roupas já não faziam sentido para mim. Fiz uma verdadeira limpeza, tanto no meu armário quanto nos meus pensamentos. Foi um alívio e libertador. Senti ali que nascia uma nova Clara. A escrita e a fotografia se tornaram ferramentas de autoconhecimento. Ao me observar no espelho e registrar os meus looks, fui me reconectando comigo mesma e identificando padrões que faziam sentido no meu vestir e com a minha personalidade. Foi realmente incrível. E foi aí que percebi algo muito importante. Eu nunca tinha feito a minha própria transição de estilo. Eu fui levada pelos ambientes, pelas pessoas, pela moda e também por tendências. Foi então que eu lembrei inclusive de como eu era na infância. Uma criança criativa e ousada. Eu era tão pequenininha e a minha mãe sempre me disse que eu era muito firme nas minhas escolhas. Eu cresci e me deixei levar por regras de pode, não pode. Eu fui perdendo o meu brilho e a minha essência no vestir. E principalmente o medo de não ser aceita por ser diferente. No fim, a minha imagem não contava a minha história. E você? Que história você anda contando por aí? Foi um choque eu perceber isso. Quantas mulheres passam a vida sem se reconhecer no espelho, presas a um estilo que não reflete quem realmente são? Você se sente assim? E no meio dessa jornada, eu tive uma grande ideia. E se eu oferecesse essa experiência para outras mulheres? Eu tinha certeza da transformação. Foi assim que eu lancei o desafio Descubra o Seu Estilo em 21 dias. Há um tempo atrás, inspirada no livro O Poder do Hábito, afinal, se podemos criar novos hábitos em 21 dias, por que não transformar a maneira como nos vestimos? O desafio era muito simples, mas porém poderoso. Era postar um look por dia no grupo do WhatsApp, escrever o que sentiam com aquela roupa, participar dos encontros semanais pelo Zoom para compartilhar as suas experiências. O impacto foi surpreendente. Mulheres que nunca haviam parado para se olhar começaram a se enxergar de verdade. A relação com o espelho mudou completamente. Uma das histórias mais emocionantes foi a mãe de um menino que tinha o seu filho lá como fotógrafo oficial. E um dia ele disse: "Mãe, você tá tão mais bonita desde quando você começou a tirar essas fotos." Gente, aquilo mexeu tanto comigo. Foi então que eu percebi o quanto esse método é poderoso. Quando nos cuidamos, não somos as únicas pessoas que percebem. Quem está ao nosso redor também sente essa mudança. A autoestima, ela não transforma apenas a nossa relação com a imagem, mas também a forma como nos conectamos com os outros. As pessoas, elas gostam de estar ao lado de pessoas
que também se cuidam. E foi nesse momento que eu entendi que o meu método não era apenas sobre roupas, era sobre identidade, expressão e liberdade. O que faz o método ser tão poderoso? O diferencial do método está no processo de autoobservação e experimentação, que faz com que você explore o seu guarda-roupa de um jeito totalmente novo, como um tour por um lugar desconhecido, mas que no caminho você descobre lindas paisagens. Comece a ver o potencial das suas roupas e aprender a combiná-las com mais criatividade. E o melhor, com o que você já tem. Passe a escolher peças que valorizam seu corpo e a sua essência, sem precisar esconder nada. Descobre que o seu estilo não tem a ver com o peso ou idade, mas com autenticidade e expressão. Compreende sobre os códigos visuais do seu temperamento em suas roupas. O processo te tira da zona de conforto e te faz se reconectar com quem você realmente é. E reforço aqui, não é sobre roupa, mas sobre você. E eu sou prova viva dessa transformação. Hoje, a minha essência está refletida no meu estilo. Eu sou criativa, eu sou ousada, eu sou poderosa quando eu quero ser e delicada quando me sinto assim. Nós mulheres somos cíclicas e o nosso estilo precisa acompanhar essas nossas fases, sem nos aprisionar a um único padrão. E foi assim que aos 42 anos, finalmente eu me despi da Clara, que tentava se encaixar em regras e me redescobrir a minha verdadeira identidade. A consultoria de imagem me devolveu a mim mesma. E agora eu convido você a viver essa transformação, porque o estilo é mais do que vestir roupas bonitas. É sobre você contar a sua história com autenticidade e intenção. E hoje eu percebo alguns erros que as mulheres cometem nessa fase de querer mudar o seu estilo ou até mesmo redescobri-lo. 5 erros fatais. Primeiro erro, usar apenas os 7 estilos universais para se enquadrar em 3 deles. O que eu preciso te contar é que eles até vão lhe ajudar por algum tempo, mas é muito além da estética. É sobre personalidade e temperamento. Por isso não funciona como regra. Ninguém é igual a ninguém, mesmo tendo o mesmo estilo. Erro número 2, não saber o seu temperamento. E pior, não saber o que deseja comunicar. Erro número 3, pagar uma consultoria que te entrega uma fórmula pronta, que pode até ser útil para um determinado momento, mas vai te deixar dependente da consultora para tudo. E o que as minhas alunas querem é autonomia de escolherem em qualquer fase da sua vida. Erro número 4, comprar roupas por impulso, só porque achou linda ou estava na promoção, sem fazer perguntas chaves como: essa roupa combina com o meu estilo? Será que consigo fazer pelo menos 3 combinações diferentes com o que eu já tenho? Eu realmente preciso dessa roupa? Quando você conseguir controlar o seu impulso e fazer essas perguntas, você jamais comprará errado. É um alívio, porque no fundo você sabia que seria mais uma compra que ficaria encalhada no seu guarda-roupa. Erro número 5, buscar fora o que você já tem dentro. Tudo bem que inspirações ajudam, é legal e funcionam às vezes, mas se você conhece os códigos visuais do seu temperamento, você enxerga as suas qualidades e como valorizá-las através de uma roupa, acessórios, maquiagem e cabelo. Os códigos visuais estão presentes em tudo. Por exemplo, no seu óculos. Se ele é arredondado, você transmite uma mensagem mais acolhedora e criativa. Acessórios como braceletes, por exemplo, você passa uma mensagem de força, poder, tipo Mulher Maravilha, sabe? Um cabelo preso, você transmite mais seriedade e controle. Se vestir de forma intencional não é seguir modismo ou fórmulas prontas. É entender que as suas roupas falam por você, antes mesmo que você diga uma única palavra. Uma das melhores formas de entender o que o seu estilo comunica é começar observando o seu próprio vestir. E aqui vai um exercício poderoso. Fotografe os seus looks por alguns dias e analise padrões que se repetem. Ou talvez, se você já tem algumas fotos no seu celular, faça isso agora mesmo. Quais peças se repetem mais? São peças mais coloridas, modernas e criativas? Talvez você tenha forte influência do temperamento sanguíneo, essa mulher comunicativa, criativa e autêntica.
E o que faz você se sentir incrível? Será um blazer, uma camisa, um acessório poderoso? Talvez você tenha forte influência desse temperamento colérico, essa mulher forte e líder. O que te incomoda ou te deixa insegura? É uma roupa muito justa? Cores extravagantes? Talvez você tenha forte influência do temperamento fleumático. Essa mulher que detesta roupa apertada, pois ela ama um conforto e leveza e também um bom acolhimento. Ou será que você é aquela mulher elegante, organizada e não pode estar nada fora do lugar? Talvez você tenha a influência do temperamento melancólico, que ama um look bem organizado, tudo planejado. Ou será que você se vê nas 4 mulheres? Esse já é um passo fundamental para o diagnóstico OVV. Observação, fotografia e escrita, que ensino no meu método Código Visual do Temperamento. Você irá se surpreender com o resultado ao longo do exercício, sem falar que você irá conhecer outros códigos visuais do seu estilo. Isso faz toda a diferença no processo da sua descoberta. E por que analisar o seu estilo somente guiado pelos 7 estilos universais não funciona? Como eu te falei, ele ajuda, mas sozinho não resolve. Bora lá entender? Vou dar um exemplo muito claro. Uma mulher de estilo elegante que trabalha como executiva em uma grande cidade, ela não veste igual uma mulher que tem o mesmo estilo elegante, mas, por exemplo, que trabalha em home office como mentora em uma cidade no interior. Ambas têm vidas totalmente diferentes e provavelmente temperamentos diferentes. Por isso que você precisa conhecer os códigos visuais do seu temperamento para nunca mais ficar presas a regras engessadas que só atrapalham e que não funcionam de uma forma igual para todo mundo. É por isso que muitas mulheres se sentem perdidas no seu próprio estilo, porque buscam no externo o que já tem dentro. Só precisam se redescobrir e alinhar com o seu temperamento e objetivo, usando os códigos visuais certos. Vou te dar um exemplo real. Uma vez eu fui num jantar super formal e pedi para minha irmã me produzir. Eu queria parecer uma mulher mais intelectual. Então escolhi um topete para evidenciar ainda mais a minha testa, que já é grande. Você sabia que testas largas e altas estão associadas à inteligência e pensamento analítico? Pois bem, eu escolhi um cabelo alinhado a essa mensagem. E também usei um vestido cinza, sem muitos detalhes, um visual mais sério e tradicional. E quando cheguei no evento, uma pessoa que estava na mesa de jantar me disse: "Nossa, Clara, como você está intelectual hoje!" E era exatamente o que eu queria comunicar naquele jantar. Inteligência e uma postura mais séria e intelectual. Isso é intencionalidade ao vestir. Sua aparência fala muito sobre você o tempo todo. E quando você usa o código visual do temperamento, o resultado é impressionante. Nesse caso, eu usei o código visual do temperamento melancólico e deu muito certo. Agora eu te pergunto, suas roupas estão transmitindo a mensagem certa sobre quem você é ou deseja comunicar? As roupas têm um código visual, assim como as suas feições. A forma como nos vestimos gera uma impressão instantânea nos outros. Você já olhou para alguém e não teve uma boa impressão? Isso acontece porque o nosso rosto e feições, junto com os códigos visuais, como cabelo, óculos, acessório, contam uma história sobre nós antes mesmo de dizermos uma única palavra. A nossa imagem pode ser uma fonte poderosa de comunicação, seja positiva ou até mesmo bem negativa. Você escolhe. Experimente esse exercício agora. Prenda o seu cabelo para trás e observe o seu rosto no espelho. Se o seu rosto tem traços mais delicados, arredondados, se a tua mandíbula não é muito marcada, seu estilo provavelmente é mais feminino, elegante e conservador. Tendências de uma melancólica ou fleumática. Agora, se os seus traços são mais marcantes e retos ou a sua mandíbula é mais evidente, talvez o seu estilo seja mais dramático, até mesmo criativo. Provavelmente gosta de se expor mais, ou seja, uma mulher mais sanguínea ou colérica. Agora, olhe para suas roupas. Elas comunicam a mesma mensagem que o seu temperamento? O que você gostaria que as pessoas percebessem em você antes de dizer uma única palavra? Além disso, observe a sua postura. Será que você é uma pessoa mais relaxada ou mais ereta? Os seus gestos são mais suaves ou mais firmes e incisivos?
A sua postura também é uma forma de comunicação não verbal. E quando alinhamos e repetimos essas informações com os códigos visuais do temperamento em nossa imagem, geramos um impacto desejado, alinhado a quem somos de fato. E melhor, quando queremos evidenciar até mesmo algo que não temos tão forte em nossa personalidade, como por exemplo, timidez, entre outras coisas. Isso é puro autoconhecimento através do seu temperamento. E quando o estilo está alinhado a ele, não tem erro. Você se torna uma mulher atrativa, interessante, magnética, entre outras qualidades que você deseja realçar. Agora me conta, quantas vezes você já sentiu isso? Demorou horas para escolher um look e acabou pegando as mesmas roupas de sempre. Comprou algo na loja por empolgação e depois percebeu que não tinha nada a ver com você? Deixou de ir em um lugar porque não tinha roupa adequada ou não tinha noção do que usar. Perdeu oportunidades sem perceber, por acreditar que a aparência não importava. Se vestir deveria ser fácil e prazeroso e te deixar confiante, mas para muitas mulheres virou uma tortura diária. E tudo isso não tem a ver com dinheiro ou um guarda-roupa lotado. A verdadeira virada de chave é quando você se percebe, se observa e entende o que realmente faz sentido para você. Isso é o que o método Código Visual do Temperamento faz. Ele muda a sua percepção de si mesma, ele transforma e além disso te torna mais estilosa, poderosa, interessante e o melhor, te torna muito mais de você mesma. Agora me fala, você tem certeza que não deseja essa mudança para a sua vida? O Diagnóstico Off, uma ferramenta poderosa do Código Visual do Temperamento. Não é sobre comprar roupas novas, não é sobre seguir regras prontas, não é sobre tendências passageiras. O Diagnóstico Off é sobre se redescobrir através do seu vestir, enxergar a sua imagem de uma forma que nunca viu antes. Com apenas 5 minutos por dia, você vai se reconectar com seu estilo sem precisar gastar nada. Melhorar a sua autoestima e segurança ao se vestir. Parar de se comparar e encontrar a sua autenticidade. Aprender a comprar de forma consciente e sem arrependimentos. Muitas alunas relatam que depois que aplicaram o diagnóstico, começaram a cuidar da pele, entraram na academia, melhoraram a alimentação, entre outras coisas. A mudança do estilo reflete também na sua vida. O método Código Visual do Temperamento nasceu para transformar completamente a sua forma do vestir. Mas atenção! Não é mais um curso qualquer. Não é uma fórmula mágica, não é sobre seguir regras prontas, não é sobre copiar um estilo que não tem a ver com você. Este método de autoconhecimento através do vestir, aqui você vai desenvolver o seu próprio olhar para o seu estilo, sem imposições ou modismos passageiros. Se você quer melhorar a sua relação com as roupas e com um espelho sem perder a sua essência ou até mesmo reencontrá-la, esse método foi feito para você. Agora, se você busca rótulos, fórmulas prontas ou uma mudança instantânea, esse método não é para você. Dicas rápidas, regras do que usar ou evitar, você encontra de graça na internet. Mas se você quer um método real de transformação e um estilo autêntico que realmente te represente, então o Código Visual do Temperamento é o caminho. Para que essa transformação aconteça, o método é estruturado em 4 pilares fundamentais que vão te guiar nessa jornada. Primeiro pilar, autoconhecimento através do visagismo, conhecendo os 4 temperamentos. Você sabia que o seu rosto revela muito sobre a sua essência? Aqui você vai descobrir o seu perfil temperamental e como se conecta com a sua estética de estilo. Conectar o seu temperamento com os estilos melhoram o seu entendimento sobre o todo, porque estilo vai muito além das roupas. Estilo é reflexo de você. Você vai aprender a identificar as características visuais que mais combinam com você e como usá-las a seu favor. Pilar número 2, conhecendo e valorizando o seu corpo. Muitas mulheres acreditam no mito que só para corpos magros ficam bem vestidos. Isso não poderia ser mais errado.
O segredo não está no corpo, mas sim em conhecer as suas proporções e aprender a valorizar a sua silhueta com looks que você sempre sonhou em usar. Você vai parar de se esconder. Aqui você vai entender sobre modelagens, tecidos e combinações para equilibrar suas curvas do jeito que faz sentido para você. E mais, você vai se libertar da necessidade de esconder o seu corpo e aprender a destacar o que mais ama em você. E eu posso te garantir que aqui você vai se amar mais. Pilar número 3, um tour pelo seu guarda-roupa, descobrindo o que realmente importa. Agora é a hora de encarar a realidade, o que fica e o que sai. Quantas roupas estão paradas no seu armário, ocupando espaço sem te representar? Quanta energia estagnada sem fluir? Abra o espaço para o novo. Nesse pilar, você vai aprender a construir um guarda-roupa funcional, alinhada com o seu temperamento e estilo. Olhar para suas roupas com mais consciência e intenção. Se desfazer do que não faz mais sentido, sem culpa. Vamos abrir espaço para o seu novo estilo entrar. Com esse novo olhar, talvez você perceba que as suas melhores roupas já estão no seu armário, só precisam ser redescobertas. E no pilar 4, o seu temperamento alinhado ao seu estilo. Aqui é o momento de colocar tudo em prática. Você vai perceber que cada look escolhido com intenção, seu brilho pessoal vai se acender de novo. Você vai receber elogios, se sentir mais segura e muito mais confiante. Desenvolver um estilo próprio é um aprendizado eterno. Seu estilo evolui conforme você evolui. E o melhor é que agora você tem todas as ferramentas para adaptar a sua imagem a cada fase da sua vida. Você sabe como funciona os códigos visuais do temperamento que irá aplicar na prática com a ferramenta OFF, observação, fotografia e escrita, para continuar evoluindo. Agora que você já sabe que um método pode fazer por você, deixa eu te contar como você vai aprender tudo isso. Assim que você compra um método, você recebe o acesso imediato. Você terá acesso 100% online, assista de onde e quando quiser, no seu ritmo. Aulas objetivas e diretas ao ponto, para você aprender sem enrolação. Acesso por 1 ano para revisar quantas vezes precisar. Consultorias semanais ao vivo no Zoom para tirar dúvidas e interagir com as outras alunas. Além disso, você terá acesso à nossa comunidade exclusiva no WhatsApp, onde poderá compartilhar a sua experiência e evolução, tirar dúvidas diretamente comigo, receber opiniões, incentivos e motivação para aplicar tudo o que aprendeu. E o melhor, você não estará sozinha. No grupo, você vai perceber que todas enfrentam desafios parecidos, mas juntas podemos evoluir muito mais rápido. Por isso, a aplicação do método é totalmente possível dentro da sua rotina, pois o processo ele é natural. Uma vez que roupa tu vai ter que usar de qualquer jeito. Mas agora, com o método Código Visual do Temperamento, as consultorias e a comunidade você fará de forma consciente e melhor, leve e divertido. E acredite, quando você começar a ver os primeiros resultados no espelho, as pessoas te elogiando, você sentindo-se maravilhosa, você verá que isso era o que estava faltando para você sair literalmente de dentro do armário. Muitas alunas relatam, depois de aplicar o método, que se sentem mais confiantes, animadas para se arrumar todos os dias e até para ficar em casa. E o melhor, você não vai precisar investir em um guarda-roupa novo. Você vai aprender a usar melhor as peças que você já tem e montar looks incríveis sem gastar mais nada. Por isso, confie no processo. Cada módulo foi pensado para te guiar na sua jornada de autodescoberta e estilo. Acredite, não é sobre vestir uma roupa bonita, é sobre se conectar com a sua essência. E para te ajudar ainda mais na sua transformação, eu preparei bônus especiais que vão acelerar o aprendizado e aumentar a sua confiança ao vestir. Bônus 1. Teremos um workshop descobrindo o seu formato do rosto e escolhendo o melhor corte de cabelo. Bônus 2. Um workshop de como usar os acessórios de acordo com o seu estilo. Bônus 3. Um guia de sapatos, o que funciona e o que estraga o seu look. Bônus 4.
looks para festas, como acertar sem ficar perdida. Bônus 5, aula de auto make para complementar o seu estilo. E esses bônus estarão disponíveis apenas para quem garantir a vaga agora. E tem mais, dentro da comunidade teremos ativações secretas com desafios e surpresas para te deixar por dentro das tendências e conteúdos de autoconhecimento para fortalecer você todos os dias. Eu quero estar no seu lado nessa jornada, assim como eu estive na minha própria transformação. Agora pensa nisso. Esse método é a sua chance de melhorar a sua relação com você mesma, de aprender coisas que você achava que só existia em fotos do Pinterest, de entender de uma vez por todas que não é sobre o seu corpo, nem a sua conta bancária que limitam a sua transformação. E sobre a garantia, risco zero para você. Eu confio tanto no meu método que eu quero te dar uma garantia de 30 dias. Se dentro desse período você aplicar o passo a passo e não teve resultados, você terá direito de me enviar as fotos que aplicou na ferramenta para eu analisar e saber aonde você está errando. Ou seja, o risco é totalmente meu e você só tem a ganhar. Mas eu tenho certeza de que já no primeiro dia você vai perceber o quanto essa jornada vai transformar a sua relação com o espelho, com o seu estilo e com as suas relações. Agora, depois dessa super aula de introdução, eu espero te ver lá na comunidade para completarmos juntas essa jornada. Clique no botão abaixo e comece agora. Eu te vejo do outro lado.